A paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando sua vida. Tem uma palavra de Deus ao seu coração que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5, a partir do versículo 1, quando a palavra ela fala acerca de Naamã. Naamã, um grande general no seu tempo, um grande homem da qual Deus deu vitória à Síria muitas vezes através do seu trabalho. Um homem bem sucedido profissionalmente, um homem cujas suas mãos, tudo aquilo que tocava era abençoado. Deus honrava ele em suas guerras, Deus honrava em suas batalhas. Porém, quando nós olhamos para a vida de Naamã, a palavra nos informa que, apesar de ser um homem vitorioso no que diz respeito à sua vida profissional, Naamã, ele era leproso. Naamã era um homem bem quisto, bem conhecido, ele era famoso, ele era uma pessoa respeitada no meio da sua sociedade, no meio das pessoas com que ele convivia. Porém, ele tinha em seu corpo, ele tinha em sua vida uma lepra. A palavra, se a gente estudar o tempo, o período em que Naamã viveu, a gente vai entender que um leproso não era bem-vindo em meio à sociedade daquela época. Ele não poderia circular no meio das pessoas sendo leproso, porque a lepra ainda hoje é uma doença que assusta, ainda mais naquela época que não havia nenhum tipo de tratamento. Então, quando eu começo a analisar essa palavra, eu vejo que Naamã, apesar de ser leproso, essa lepra não era de conhecimento público. As pessoas não conheciam esse lado de Naamã, não conheciam essa enfermidade, não conheciam essa doença, tendo em vista que, se conhecesse, exigiriam que ele se afastasse do meio das pessoas, que ele saísse do meio do povo. Quando eu li essa passagem, que eu observei essa questão, eu pude entender que a lepra de Naamã ela era coberta. E coberta como, pastor? Todo soldado, todo comandante vestia uma indumentária que cobria todo o seu corpo. Então, embora Naamã fosse leproso, as pessoas que circulavam perto dele não conseguiam observar que havia nele uma enfermidade, que havia nele uma doença, a menos aqueles que faziam parte do seu círculo íntimo. Quando Naamã chegava em casa, que tirava aquela armadura, que tirava toda a indumentária, então ali aparecia o leproso. Quando ele estava fora, no seu local de trabalho, na convivência social, ele era o grande general, ele era o grande guerreiro, ele era uma pessoa poderosa e influente. Mas quando chegava dentro de sua casa, Naamã, ele era um homem leproso. Quando ele estava no seu círculo íntimo, ele era um homem leproso. E da mesma forma nós encontramos muitas pessoas hoje, que quando você encontra elas na rua, no local de trabalho, até mesmo na igreja, são pessoas que, ao olhar para ela, você vê a imagem da vitória, você vê a imagem de uma pessoa abençoada, você vê a imagem de alguém bem sucedido. Porém, quando você começa a observar o seu círculo íntimo, você vê uma pessoa com lepra, uma pessoa com dificuldades terríveis, uma pessoa com problemas que precisam ser tratados, que precisam ser cuidados, que precisam ser orientados e cuidados por Deus. Quando a gente observa a história de Naamã, a gente vai ver que, apesar dele ser esse grande general, ele tinha essa lepra e ele queria ser curado, ele queria ser transformado, queria ser liberto. Tanto que ele vai em busca dessa cura, ele vai em busca dessa libertação. Quando ele chega diante do rei, ele entrega a carta, o rei se revolta, porque o rei não podia curá-lo, o rei não podia limpá-lo da lepra. Então, o rei o manda até o profeta, e quando ele vai até o profeta, veja o que diz o capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: veio, pois, Naamã com seus carros, com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Veja você que Naamã, quando ele vai em busca do milagre, quando ele vai em busca da bênção, Naamã não vai como o leproso que era, mas ele vai como o general, como o grande vencedor que ele se sentia. Ele vai como aquela pessoa que era conhecido por todos como um vencedor, como aquele que ganhou batalhas, como aquele que enfrentou guerras e saiu vencedor. Naamã não vai como alguém que precisava do milagre, Naamã não vai como alguém que precisava da bênção, mas ele vai como alguém vencedor. E o que tem feito a diferença na vida de muita gente hoje, na presença de Deus, é justamente esse ponto.
Quando Naamã chega na casa de Eliseu, ele chega com seus carros, com seus cavalos, com seus soldados, com toda a tua indumentária, com toda a sua pompa, se apresentando como general Naamã, o vencedor. Porém, quem precisava não era o vencedor, mas era o Naamã leproso que precisava se encontrar com o profeta. A Bíblia diz que o profeta não veio nem sequer recebê-lo, mandou o seu auxiliar dizer: olha, diga para ele que vá até o rio e lá ele se banhe 7 vezes, porque se ele assim fizer, ele vai ficar curado. Naamã se revolta porque ele imaginava que o profeta ia até ele, porque quem chegou lá não era qualquer pessoa, quem chegou na porta do profeta não era qualquer um, era o general Naamã. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Deus, ele não recebe o general. Deus, ele não recebe o vencedor, aquele todo-poderoso. Quando você vem se encontrar com Deus, você precisa entender que você precisa vir como você é de fato. Você precisa se desmontar, você precisa tirar a capa, você precisa tirar a armadura, você precisa arrancar a indumentária, você precisa se despir de quem você pensa que é, para que você venha para a presença de Deus da maneira com que você realmente está. Quando o profeta manda que Naamã vá até o rio e mergulhe 7 vezes, é porque para ele mergulhar, para ele entrar ali, ele ia precisar tirar aquela indumentária, ele ia precisar tirar aquela armadura, ele ia precisar tirar toda aquela roupa, e ele ia ter que se despir para mergulhar. Ele ia ter que se despir para poder descer até ali e mergulhar naquele rio. Ele ia ter que se apresentar como leproso. Ele não poderia descer as águas como general. Ele tinha que descer como leproso que ele era. Como general, Deus não poderia fazer nada por ele, mas como leproso, Deus queria transformá-lo. Como leproso, Deus queria limpar a sua pele. Como leproso, Deus queria restaurar a sua saúde. Deus queria abençoá-lo. O que eu quero trazer para você nessa tarde é justamente essa palavra. De repente você tem entrado e saído na presença de Deus, mas querendo demonstrar um ar de vitória, querendo demonstrar aquilo que você não é, aquilo que você demonstra para as pessoas. Mas a lepra, a doença, o problema, a dificuldade, a aflição, a dor que está dentro de você, isso você ainda não colocou para fora, isso você ainda não colocou diante de Deus. Mas se você quer ficar limpo, se você quer ficar curado, se você quer ficar liberto, ouça o que o Espírito Santo diz a você nesse momento. Se livre dessa indumentária, se livre dessa capa, arranca essa roupa fora e mergulhe na presença de Deus, mergulhe no mar do Espírito Santo, mergulhe na presença do Senhor, despido como você é, e aí sim, o Senhor nosso Deus vai limpar sua carne, vai restaurar o seu espírito, vai limpar você de todo o mal que tem afligido a sua vida. Que você nessa tarde ouça essa palavra, que você nesse momento avalie a sua vida, olhe para você. Deus está esperando receber aquele problemático, aquele que está fraco. O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você está com a carga que você não pode suportar, então você vem para a presença de Deus e Ele alivia você. Mas se você vem todo poderoso, Ele não precisa te ajudar. Você já tem sua própria ajuda, sua glória você já recebeu. Entenda essa palavra, guarda ela no seu coração e siga os conselhos do profeta para Naamã, que é a cura. Mergulhe na presença de Deus, mas antes de mergulhar, arranca a indumentária, arranca a capa e desça diante de Deus como quem você realmente é. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que Ele se derrame sobre você e compartilhe essa palavra. Faça com que outras pessoas venham ouvir essa palavra, porque com certeza Deus quer falar o coração de mais alguém. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, te abençoando em nome de Jesus. Fique na paz e até a próxima.